Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar seguimento ao nosso cronograma. E a boa notícia é que a gente está caminhando bem para o nosso final. Faltam só os tópicos sobre as resoluções, falta metodologia de implantação da justiça restaurativa, tudo para seguir as diretrizes da formação preconizada pelo CNJ, para daqui a pouco a gente entrar já mais especificamente nos processos circulares. Eu estou preparando para vocês também um pequeno resumo sobre os processos circulares do livro da Kay Tranes, para a gente conversar também. E depois a gente vai entrar mais especificamente na própria metodologia. Com relação às resoluções do CNJ, mais especificamente, a gente já pontuou em aulas anteriores. Então, eu vou passar bem rapidamente, porque tudo isso vai ficar disponível para vocês, mas é para a gente, eu coloquei isso nesse módulo específico, mas para a gente seguir direitinho os cronogramas trazidos pelas formações preconizadas pelo CNJ. Então, eu vou retomar isso daqui para a gente relembrar, mas vou passar bem brevemente para não ficar muito pesado, muito maçante para a nossa aula, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês. É aquela tela que a gente já colocou na aula passada, sobre as resoluções, principalmente da ONU 12 de 2002 e a resolução do CNJ 225 de 2016 e demais resoluções posteriores que abordam o mesmo tema. Nós já falamos, quando a gente falou sobre a implantação da justiça restaurativa no Brasil, a gente falou de toda a normativa. Falamos de toda a normativa da implementação da justiça restaurativa no mundo. Então, a gente já abordou um pouquinho desse tema. Eu só vou repassar para a gente relembrar. Nós temos resoluções da ONU anteriores a 12 de 2002. Diante da insatisfação e frustração de muitos países em relação ao sistema formal de justiça, somadas à desordem criminal e social, foram emitidas declarações da ONU visando concretizar o apelo dos povos favorável a mudanças gerenciais no sistema de justiça, enfatizando novos padrões de racionalização de procedimentos, simplificação de esquemas operacionais, capacitação do pessoal e administração menos burocratizada, ao lado da promoção de respostas alternativas para a resolução rápida e eficiente dos conflitos. Ou seja, essa insatisfação de muitos povos com relação ao nosso sistema, ao sistema mundial de justiça, levou a ONU a emitir declarações visando concretizar esse apelo dos povos favorável à racionalização de outros procedimentos. Então, foram incluídas nessas alternativas as práticas da justiça restaurativa, após consultas a Estados-membros por meio da resolução da Assembleia Geral 56.261/261, de 31 de 1 de 2002. Faltou aqui um mês, eu vou completar em breve. Então, foram incluídas nessas resoluções que foram emitidas as práticas da justiça restaurativa como resposta a essa necessidade de meios alternativos de se pensar o sistema de justiça. Nessa reunião para planejamento de ações para a implementação da Declaração de Viena sobre Crime e Justiça, respondendo aos desafios do século XXI, foram definidas as bases principiológicas dos programas de justiça restaurativa, que passaram a ser oferecidos às comunidades internacionais. Ou seja,
Antes mesmo da Declaração 12 de 2002, na verdade, tudo isso culminou na Declaração 12 de 2002, foram feitas reuniões para implementação e para se pensar ações para respostas aos desafios sobre se pensar crime e justiça. Então, foram oferecidas aos Estados-membros todas essas ideias novas, e dentre elas a justiça restaurativa. E, sequencialmente a tudo isso, então surgiu a Resolução 12 de 2002, de 24/7/2002, emitida pelo Conselho Econômico e Social, que foi aprovada com as definitivas recomendações aos países para a utilização e operacionalidade da justiça restaurativa utilizada na implementação de programas locais, para permitir o desenvolvimento contínuo de programas de justiça restaurativa sem restrições ou parâmetros previamente determinados. Ou seja, era uma resolução bem genérica, que descreve princípios básicos necessários à implementação e ao desenvolvimento dos programas em matéria criminal, principalmente como forma de possibilitar um acesso à justiça com qualidade. A ideia era pensar no verdadeiro acesso à justiça. Então, a justiça como um valor e a justiça ao sistema de justiça. Como se pensar em melhorar essas possibilidades do acesso à justiça? Visa aperfeiçoar o funcionamento da justiça ao tempo em que se constitui instrumento de participação democrática da sociedade na resolução dos problemas decorrentes das práticas criminais, estimulando a cidadania. Então, essa foi uma sementinha plantada visando melhorar o acesso à justiça e trazendo já, de uma forma bastante genérica ainda, possibilidades de implementação da justiça restaurativa nas localidades. Então, eu trago aqui circunstâncias que fundamentam a Resolução 12 de 2002, o ECOSOC, Conselho Econômico e Social da ONU, definiu que os programas de JR são qualquer programa que utilize processos restaurativos voltados para resultados restaurativos. Então, aqui eu trago algumas ideias que foram trazidas pela resolução da ONU e que eu vou me abster de ler, porque a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, e eu vou deixar aqui para vocês rememorarem, para vocês estudarem e saberem que nos países membros da ONU, a justiça restaurativa foi implementada, foi pensada a partir da Resolução 12 de 2002. Ou seja, lá em 2002, lá atrás, já se pensava em melhorar o acesso à justiça, em melhorar as condições com que a justiça, principalmente a justiça criminal, estava sendo aplicada e os resultados que estavam sendo obtidos. Então, em razão da insatisfação com esses resultados, começou-se a pensar nessas alternativas. E dando sequência, temos a Resolução 225 de 2016, é uma resolução agora do CNJ, no nosso país. Então, em 2015, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu 8 metas nacionais, dentre elas a de implementar projeto com equipe capacitada para oferecer práticas de justiça restaurativa. Então, antes da resolução, o CNJ estabeleceu 8 metas nacionais e dentre essas metas havia a implementação de projetos de justiça restaurativa. E isso foi que deu ensejo
a nossa Resolução 225 de 2016 do CNJ. Essa resolução, que é um marco nacional da implementação da justiça restaurativa, e ela considera não só os aspectos individuais, mas também as relações comunitárias, institucionais e sociais que concorrem para o surgimento do conflito e da violência. Ela traz essa importância de uniformizar o conceito de justiça restaurativa, traz uma base de princípios da justiça restaurativa, possibilitando que cada localidade possa escolher a metodologia e o procedimento mais adequado ao seu contexto. Então, tudo isso a gente já viu. Então, só recordando, ela traz todo o eixo relacional, social e institucional da justiça restaurativa. Ela identifica as partes num processo restaurativo, vítima, ofensor, comunidade. Traz a necessidade da formação de um facilitador para que possa organizar e implementar as técnicas. E ela também possibilita que cada localidade, que cada tribunal, que cada região possa escolher a metodologia e o procedimento mais adequado ao seu contexto. Ou seja, ela traz uma gama de possibilidades para que cada localidade possa adaptar ao seu contexto. Então, a gente sabe que no estado de São Paulo, ela foi alocada pela Coordenadoria da Infância e se optou pelos métodos pelo método, né, a metodologia dos polos irradiadores, onde, implementado um grupo gestor de justiça restaurativa, ele organizaria e auxiliaria na criação de núcleos regionais e permitiria que essas metodologias fossem aplicadas com a coordenação, né, nomeação de um juiz coordenador do núcleo de justiça restaurativa de cada localidade. Todas essas questões a gente vai estudar na próxima aula, quando a gente falar da implementação da justiça restaurativa nas localidades, que é um outro tópico necessário também para conhecimento da formação, dessa nossa formação. O que diz a resolução? Eu estou só relembrando aqui, mas a resolução ela diz que os conflitos geradores de danos, tanto concretos quanto abstratos, deverão constar com a participação do ofensor, do ofendido, de suas famílias ou de pessoas de referência para ambos, da comunidade direta ou indiretamente atingida pela ofensa e de pelo menos um facilitador restaurativo. A gente, na verdade, trabalha com 2 facilitadores, um facilitador e um cofacilitador, mas a resolução fala que pelo menos um facilitador formado nas técnicas de justiça restaurativa. Diz que os facilitadores coordenarão essas práticas e deverão ser capacitados em técnicas de autocomposição próprias da justiça restaurativa. Lembrando que uma das metodologias é o processo circular, que foi a mais adotada no nosso país e a motivação, o mote desse nosso curso de formação, que é um curso de formação de facilitadores em processos circulares, uma das metodologias da justiça restaurativa. O inciso 3º do artigo 1º da Resolução 225 diz que o foco das práticas restaurativas é a satisfação das necessidades dos envolvidos, a responsabilização e o empoderamento da comunidade, a necessidade de reparar o dano, recompor o tecido social rompido pelo conflito e voltar a olhar para o futuro. Essas características, elas dão realmente a ideia de um conceito de justiça restaurativa. Participação de todos os interessados naquele conflito, foco na satisfação das necessidades de todos os envolvidos, na reparação do dano, responsabilização individual e coletiva, corresponsabilização da comunidade,
foco na recomposição do tecido social rompido por aquele conflito ou violência e foco no futuro, ou seja, como caminharemos para uma transformação de relacionamentos, uma transformação para que aquele dano, aquela violência, aquele conflito não volte mais a ocorrer. Então, isso é um panorama geral do que é e da potencialidade da justiça restaurativa. Então, a Resolução 225 de 2016, ela já traz esses elementos onde a gente pode montar, né, a nossa pirâmide, nosso quebra-cabeça, para definir, trazer um panorama realmente de definição sobre a justiça restaurativa, porque a gente sabe que o mais difícil na justiça restaurativa é justamente a sua definição. Eu repito aqui o que traz o artigo 2º, que elenca alguns princípios, né? Corresponsabilidade, reparação de danos, consensualidade, celeridade, voluntariedade, isso tudo a gente já falou. O artigo 8º, parágrafo 1º, fala da função do facilitador, que a função dele é fundamental no procedimento restaurativo, pois é ele que coordenará os trabalhos e compartilhará as responsabilidades, de forma em que todos possam se sentir acolhidos, possam falar, escutar uns aos outros. Ele ordena o diálogo, evita discussões, garante um espaço seguro de conversa para que todos possam se sentir à vontade para compartilhar as suas histórias. E é esse compartilhamento das histórias que vai fazer surgir o interesse, que vai fazer surgir a empatia de uns pelos outros, e essa empatia é a que proporciona a hospitalidade e a possibilidade de diminuição de que os danos voltem a acontecer. Depois, também falando um pouco sobre a justiça restaurativa, nós temos a Resolução 253 de 2018, que define a Política Nacional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. A gente já falou dessa resolução, e essa resolução, ela fala justamente, ela define quem são vítimas, né, quem é considerada vítima, e ela define a necessidade de inclusão das vítimas em programas de atendimento e encaminhamento a programas de justiça restaurativa, entendendo justamente que esses programas, eles concorrem para a minoração dos danos, para o reconhecimento das necessidades e para o empoderamento dessas vítimas, para que as vítimas possam voltar a ter sentido nas suas vidas, para que elas possam colocar, não que elas possam voltar aquilo que elas eram antes do conflito, ou do crime, ou da violência, porque a gente sabe que isso é impossível, mas que elas possam colocar esse fato na sua biografia e que possam caminhar para um futuro, apesar do que aconteceu, mas empoderadas, se não curadas, pelo menos com seus danos minorados e reconhecidos. Então, essa resolução 253, inclusive, ela fala da necessidade de indenização, ela pressupõe a indenização das vítimas em sentenças criminais. Então, ela fala dessa possibilidade também, ou seja, o foco é a atenção da reparação da vítima. Depois nós temos a resolução 288 de 2019 do CNJ, que nós já conversamos também sobre ela, e ela fala da justiça restaurativa como uma alternativa penal. Então, ela é um pouco discutida, né, no nosso meio acadêmico da justiça restaurativa,
porque ela focaliza bastante na justiça restaurativa como essa equiparada a um método, apenas um método alternativo de resolução de conflitos. Então, ela fala bastante em alternativa penal. Então, ao invés de focar na punição, né, foca-se na alternativa penal, e uma delas sendo a submissão às práticas da justiça restaurativa. Ela é importante por reconhecer a justiça restaurativa como realmente uma forma de resolução de conflitos, mas acaba esvaziando um pouco a potencialidade da justiça restaurativa ao equipará-la apenas a uma alternativa penal. Então, isso daqui a gente pode discutir, a gente pode falar mais sobre isso, porque alguns doutrinadores, alguns autores entendem que equiparar a justiça restaurativa apenas a um método de resolução de conflitos acaba tirando toda a potência que tem a metodologia, toda a potência que tem esse paradigma, e acaba por correndo o risco dela ser cooptada pelo sistema tradicional de justiça. Então, é uma resolução que está aí, que existe, que fala da justiça restaurativa, mas com a qual nós temos que ter um pouquinho de cuidado para não confundir a justiça restaurativa exatamente com uma alternativa, apenas uma alternativa penal. Tá certo? Depois nós temos a resolução 300, de 28 de 11 de 2019, que acrescenta os artigos 28A e 28B, a resolução 225 de 2016. Nós vamos falar dessa resolução no próximo módulo, no próximo tópico, quando a gente falar da implementação da justiça restaurativa. Então, eu vou deixar ela mais para o próximo módulo, porque nós vamos começar justamente o próximo falando dos artigos 28A e 28B, que falam justamente da implementação da justiça restaurativa e da formação dos profissionais na área. E, por fim, nós temos a resolução 458 de 6 de junho de 2022, que acrescenta o artigo 29A, a resolução 225 do CNJ, dando conta de que o CNJ fomentará e apoiará a implementação de programas, projetos e ações de justiça restaurativa no contexto do ambiente escolar, em parceria com tribunais, com a comunidade e com as redes de garantia de direitos locais. Ou seja, a partir dessa resolução, nós temos, então, a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Ambiente Escolar. Aqui em Santos, nós já tínhamos muito forte a justiça restaurativa no ambiente escolar. Nós temos um núcleo de educação para a paz. Nós temos a justiça restaurativa na SEDUC. Foram formados em 2016 mais de 100 facilitadores que foram espalhados nas escolas municipais de Santos. Então, desde então, nós trabalhamos com as práticas restaurativas para resolução de conflitos e como forma de prevenção de conflitos escolares. Mas, a partir de agora, isso tudo virou uma política pública. Então, tudo isso será ainda mais fomentado e ainda mais praticado em todo o contexto nacional e principalmente aqui no nosso município, que eu faço votos que a justiça restaurativa cresça e reverbere não só pelas escolas municipais, como estaduais também, onde já está sendo implementada, em toda a instituição de ensino. Quiçá nas nossas universidades também, né, em todo o nosso ambiente de ensino, porque a justiça restaurativa fala muito sobre educação para a paz e educação para direitos humanos e cidadania e democracia. Então, não há melhor ambiente,
numa melhor ambiência para que a gente possa fomentar a justiça restaurativa, que não o ambiente escolar, né, de uma forma genérica. Então, eu sou muito otimista com tudo isso e vou trabalhar para que aqui na nossa cidade a gente consiga implementar e fomentar a justiça restaurativa nos ambientes escolares. A justiça restaurativa, então, né, resumindo, ela cresceu muito desde 2005 e está em franca expansão. Está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei que altera o CPP, que é o projeto de lei 8045, de 2010. Também o projeto de lei 5621, de 2019, que inclui na Lei Maria da Penha um artigo prevendo possível encaminhamento dos envolvidos para oficinas de justiça restaurativa em casos de pedidos de medidas protetivas. Ou seja, esse projeto de lei, ele vai prever o encaminhamento específico dos agressores a esses grupos reflexivos de homens com base em fundamentos da justiça restaurativa. E as mulheres vítimas também, lá com base na resolução 253, também encaminhamento para programas de justiça restaurativa. A gente já conversou e nós vamos conversar mais especificamente sobre os projetos que existem no nosso núcleo de justiça restaurativa de Santos. Ainda que seja ainda um projeto de lei, né, esse projeto 5621, aqui em Santos nós já temos 2 projetos de encaminhamento, tanto das vítimas quanto de homens agressores, para programas onde existem o fomento das práticas da justiça restaurativa. É o projeto Decoração, que é o projeto de encaminhamento das vítimas de violência doméstica para esse grupo onde nós fazemos círculos de construção de paz, círculos de curas com as mulheres, oferecemos os pré-círculos também e oferecemos uma rede de apoio a partir de uma parceria com a Unisantos, onde é oferecido o cuidado psicológico, é oferecido o cuidado jurídico, porque o que a vítima precisa, além do cuidado, é informação. E existe uma parceria também com a Faculdade de Fisioterapia e Enfermagem, ou seja, as vítimas também, se precisarem, também podem ter acesso a essas especialidades. Mas o que tem sido mais forte nesse projeto, além dos círculos e pré-círculos que são realizados com as vítimas, é o trabalho com a equipe de psicologia, que tem surtido muito efeito. Esse trabalho nasceu na pandemia, esse grupo, e agora nós fizemos uma parceria com uma ONG, Vitae Domini, e os grupos, os círculos serão feitos presencialmente na sede dessa ONG. Os grupos reflexivos de homens são realizados através do projeto de Amar, coordenados pelo Reginaldo Bombini, onde apenas facilitadores homens participam. Já passaram pelo projeto mais de 150 homens. O projeto já fez 1 ano, online também, e tem surtido bastante resultados. Depois de passarem por esses projetos, tanto os homens quanto as mulheres, é oferecido a eles a oportunidade de um encontro entre a vítima e seu agressor. Algumas vítimas e alguns homens já aceitaram, e agora nós estamos iniciando, de fato,
a mediação vítima-ofensor entre esse ex-casal, o casal, ou entre esses ex-companheiros, ou às vezes são pai e filha, enfim, entre essas pessoas envolvidas na violência doméstica. Então, mais para frente, a gente conversa melhor sobre isso. Vou trazer as facilitadoras, coordenadoras deste projeto, para falar para vocês mais e melhor desses resultados. Tá certo? Então, com isso, eu finalizo a questão e esse módulo relativo às resoluções do CNJ, resoluções das quais nós já havíamos falado. E no próximo módulo a gente vai falar especificamente como colocar a justiça restaurativa em funcionamento e vamos iniciar com a resolução 300 do CNJ. Tá certo? Então, agradeço a oportunidade mais uma vez e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!